E hoje vamos falar sobre dividendos, uma forma bastante inteligente para você ganhar renda passiva com boas empresas pagadoras de dividendo. Eu tenho certeza que se você ainda não conhece o termo dividendo ou se você está procurando saber um pouco mais sobre o que são dividendos, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, que eu preparei uma super aula aí para você aprender do básico ao avançado tudo o que você precisa saber sobre esse tema. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Augusto, eu sou o criador do canal e você está no Legado Econômico, um espaço dedicado para eu deixar um legado às minhas filhas sobre finanças e de quebra eu quero poder também te ajudar com vários temas aí para você conseguir chegar na sua tão sonhada liberdade financeira. Então agora eu quero te convidar para você vir aqui para a tela do meu computador, onde eu fiz uma apresentação fantástica para você saber tudo sobre o tema dividendos. Vamos lá? Então, o tema da nossa aula, do básico ao avançado, dividendos explicados para investidores iniciantes. Vamos lá, o que você vai aprender aqui comigo nesse vídeo? Primeiro, o que são dividendos? Segundo, o papel dos dividendos na rentabilidade do investidor. Terceiro, como uma empresa da bolsa ela paga os dividendos. O quarto, quanto é aceitável receber por ano de dividendo. Quinto, a importância do reinvestimento dos dividendos. Para a gente fechar, eu vou trazer uma simulação de um investimento que eu fiz na renda fixa contra um investimento na renda variável. Ficou super bacana. E qual que você acha que vai ganhar? Fica comigo até o final que você já vai saber. Então, o que são dividendos? Dividendos nada mais é do que receber uma parte dos lucros de uma empresa que você é acionista. Ou seja, imagina que Pedro ele tem uma empresa XYZ e essa empresa ela lucra por ano R$ 1 milhão. O Pedro, como sócio dessa empresa, ele pode retirar 1 milhão de dividendos caso ele queira. Porque se a empresa ela lucrou 1 milhão, significa que ela faturou um montante e ela pagou, depois dela pagar todas as despesas dela, que são impostos, funcionários, mercadoria, né? Ou seja, qualquer tipo de gasto, você tem o lucro. Então, a partir do momento que você tem o lucro, você pode estar passando para o sócio das empresas. E agora que você já entende esse conceito do que é dividendos, você precisa entender qual que é o papel dos dividendos na rentabilidade do investidor e que isso, para mim, é um dos pontos mais importantes pelo qual você deve focar nessa estratégia. Então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui são rendimento passivo, ou seja, dividendos eles oferecem rendimento passivo crucial para investidores que preferem não vender as suas ações. Eles são pagamentos regulares que podem cobrir despesas ou ser reinvestidos. Eu gosto muito de reinvestir todos os dividendos que eu ganho, por enquanto, porque eu estou ainda na construção da minha carteira de investimentos, que lá na frente eu desejo estar utilizando esses dividendos para estar custeando o meu estilo de vida. Saúde financeira. As empresas que pagam dividendos consistentemente sinalizam boa saúde financeira, o que pode indicar estabilidade e contribuir para a valorização das ações a longo prazo. Isso é importante porque boas empresas que pagam bons dividendos significa que são empresas que estão dando lucro. E tudo que a gente mais quer é se tornar sócios de empresas lucrativas. Para quê? Para a gente ganhar mais dividendos. O terceiro, reinvestimento. Reinvestir dividendos em mais ações vai potencializar o ganho futuro através do efeito dos juros compostos, aumentando a riqueza no longo prazo. Quanto mais dividendos você tem, mais dinheiro você ganha, mais ações você compra e isso é um círculo que só cresce ao longo do tempo. É muito importante a gente saber calcular o dividendo de uma empresa na bolsa. Por quê? A gente precisa entender, né, se o dividendo que a empresa está pagando, ele é um dividendo sustentável, ele é um dividendo que vale a pena estar correndo risco. Então, o primeiro ponto é determinar o lucro líquido da empresa. E este valor ele pode ser encontrado facilmente na demonstração de resultado da empresa. Segundo, determinar a taxa de distribuição de dividendos da empresa. Ou seja, essa é a porcentagem do lucro líquido que a empresa decide distribuir aos acionistas na forma de dividendos. Isso nada mais é do que o payout. O que significa isso? É o quanto que aquela empresa ela vai estar pagando
né, de porcentagem em cima do lucro que ela recebeu durante o período. Terceiro, multiplique o lucro líquido pela taxa de distribuição de dividendos para determinar o total de dividendos que a empresa pagará. O quarto, determinar o número total de ações emitidas pela empresa. Este número também pode ser conseguido facilmente, tá, nos relatórios financeiros das empresas. E o quinto e último é dividir o total de dividendos pelo número total de ações para encontrar o valor do dividendo por ação. Se você seguir esses 5 passos, você vai conseguir fazer o cálculo dos dividendos. E eu quero mostrar para você agora um exemplo para que fique tudo claro para você. Vamos pegar a nossa empresa XYZ, que a gente utilizou como exemplo, e agora essa empresa está na Bolsa de Valores, né, e ela continua com o mesmo lucro líquido de R$1 milhão, só que ela decide distribuir 50% desse lucro em forma de dividendos. Tá? E a empresa ela tem um total de 200 mil ações emitidas. Então agora você consegue colocar em números tudo aquilo que eu te passei no slide anterior. Então o lucro líquido é de R$1 milhão, a taxa de distribuição de dividendos é 50% ou 0,50 em formato decimal, que é você dividir 50%, você vai encontrar 0,50. O total de dividendos será de R$1 milhão, que seria o lucro líquido, e você tem que multiplicar pela taxa de distribuição, que seria 0,50, ou seja, a empresa XYZ ela vai estar distribuindo R$500 mil em dividendos. O número total de ações é 200 mil. O que você vai fazer? Você vai dividir 500 mil por 200 mil e você vai chegar num preço de R$ 2,50 por ação. Então, cada acionista receberá R$ 2,50 por cada ação que ele detenha. Ou seja, se eu tenho 100 ações dessa empresa, eu estarei recebendo R$ 250 de dividendos ao longo do ano. Então, só para deixar aqui um disclaimer, tá? Esses valores eles são hipotéticos e o cálculo ele pode variar dependendo da política de dividendos de cada empresa. Então, agora que você aprendeu a calcular os dividendos de empresas na bolsa, é importante você saber o quanto que é aceitável receber por ano de dividendo. Então, Gustavo, aqueles R$ 250, ele é um dividendo aceitável ou não? Então, primeiramente, eu sigo como premissa, né, o livro do autor Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, e eu defino como um rendimento mínimo, tá, de 6% ao ano. Então, com isso, eu já consigo definir um preço teto para a compra daquelas ações, ou seja, o limite, o preço máximo que eu posso estar pagando para aquela ação para que eu receba 6% de dividendo. E existe a fórmula onde a gente consegue chegar, né, nos 6%, que seria o cálculo do dividend yield, que seria o quê? O dividendo por ação dividido pelo preço da ação multiplicado por 100. Então imagine o seguinte, com base no cálculo, se o dividendo por ação DPA é de R$ 2,00 e o preço atual da ação é de 20, significa que o dividend yield dessa empresa seria de 10%. Agora no exemplo 2, com base no cálculo, se o dividendo por ação é de R$ 2,00 e o preço atual da ação agora é de 40, significa que o dividend yield dessa empresa seria de 5%. Ou seja, aqui você consegue entender o que eu te falei agora há pouco, que quanto mais barato você paga numa empresa, maior a renda passiva que você vai estar recebendo dela ao longo do tempo. E agora que você já sabe o quanto que é aceitável, você precisa entender a importância do reinvestimento dos dividendos. Aproveitamento dos juros compostos. Reinvestir dividendos aumenta suas ações e intensifica o efeito dos juros compostos, ampliando o seu patrimônio com o tempo. E aqui eu tenho algo bastante importante para estar compartilhando para você, que qualquer rendimento de renda fixa, ele tem um prazo pré-determinado. Ou seja, vai chegar em um determinado período de tempo que aquele título que você comprou, ele vence. E a partir do momento que ele vence, ele é creditado na sua conta. E o que isso significa? Que você não vai estar mais recebendo rendimentos daquele investimento, a não ser que você reinvista ele em outro título. Só que pode ser que em determinada ocasião você não encontre mais títulos que paguem aquele valor que você conseguiu lá atrás. E dentro das ações, se o lucro ele continuar subindo, a tendência é que você receba mais dividendos. Por quê? Porque você não precisa vender, coisa que a gente já falou lá atrás no começo do vídeo.
Segundo, crescimento exponencial do investimento. O reinvestimento transforma modestos valores iniciais em somas significativas, capitalizando no poder dos juros compostos. Eu já vou te mostrar daqui a pouquinho uma simulação para você poder entender a quantidade de dinheiro que isso se transforma ao longo do tempo. Terceiro, potencialização do retorno total. Reinvestir dividendos pode aumentar significativamente o retorno do investimento ao elevar o número de ações detidas. Importantíssimo dizer que na minha estratégia, o que eu estou preocupado é acumular o maior número de ações para minhas filhas, o máximo que eu puder. Eu não estou preocupado na valorização do meu patrimônio. O que eu mais quero é ter o maior número de ações para que lá na frente essas ações elas consigam custear todo o nosso estilo de vida. Redução do impacto da volatilidade no mercado. O reinvestimento automático ajuda a mitigar a volatilidade, comprando mais ações quando os preços caem. Porque quando cai dividendo na sua conta e, por exemplo, a sua ação que você compra ela se desvalorizou, significa que você vai poder comprar mais ações com aqueles dividendos, ou seja, o seu preço médio ele vai acabar diminuindo e isso vai fazer com que a volatilidade da sua carteira ela diminua perante a uma carteira que não recebe dividendo. Então, falado da importância do reinvestimento dos dividendos, eu quero mostrar para você o estudo que eu fiz. Esse estudo, eu fiz uma simulação com um valor inicial de R$10.000, comparando em 10 anos 3 investimentos. O primeiro, que está aqui do lado esquerdo, eu peguei um rendimento na renda fixa, tá? E coloquei aqui um valor inicial de R$10.000 e coloquei uma taxa de juros mensal bem atrativa, que seria de 1% ao ano. Esse investimento, daqui 10 anos, né, quando ele vencesse, eu teria ganhado em juros um valor de R$23.000. Então, o dinheiro acumulado seria de R$33.000 e 3,87 centavos. E quando a gente compara com a renda variável, apesar de que em alguns determinados momentos você pode parecer que você está perdendo dinheiro mediante a volatilidade, como a gente já falou, dos seus ativos, eu peguei duas empresas que eu gosto bastante e eu já quero falar que isso aqui não é uma recomendação de investimento e eu espero que você faça suas próprias pesquisas. Eu gosto dessas duas empresas, né? A primeira aqui é o Banco do Brasil, né? E se eu tivesse colocado aqui R$10.000 em janeiro de 2014, né, e colocando aqui março de 2014, que daria mais ou menos o mesmo período, o meu patrimônio acumulado seria de R$46.000, tá? Com um custo de aquisição de R$23.198. Ou seja, eu teria desembolsado R$10.000, mas eu teria de retorno R$13.000 em dividendos. Só que eu tenho também a valorização das minhas ações ao longo desse tempo, ou seja, eu estou ganhando duas vezes nesse caso. E aqui ao lado eu tenho a TRPL4, que é uma transmissora de energia, e nesse exemplo ele ficou ainda mais agressivo. Olha só, o meu patrimônio acumulado dentro desse período seria de R$74.000, o meu custo de aquisição seria de R$37.000, ou seja, eu teria desembolsado R$10.000 aqui do meu bolso e teria um número de ações acumuladas no valor de 2.916 ações. Ou seja, eu ganhei também duas vezes. Ganhei na valorização da ação e também ganhei nos dividendos. Ou seja, essas duas empresas que eu carrego na minha carteira são empresas muito melhores comparadas à renda fixa. E é por isso que eu utilizo essa estratégia e é por isso que eu acredito que seja tão importante que você conheça e saiba do poder dos dividendos. Então é isso, pessoal. Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido mais o que são dividendos e me deixa aqui nos comentários se você já investe em empresas pagadoras de dividendos e o que você está achando de todo esse conteúdo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida também, não deixe de me escrever, vai ser um prazer trocar uma ideia contigo e poder te ajudar aí na sua jornada rumo à liberdade financeira. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, valeu!